Fala galera, aqui é o Gabriel e será que a DC Comics secretamente introduziu a terra do DCU dentro dos quadrinhos? É a terra dos filmes dentro dos quadrinhos. Essa é uma das pontas soltas do final da saga Death Metal. Mas o que será que isso quer dizer? E como que vão colocar a terra do DCU dentro dos quadrinhos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e vamos começar esse negócio. E pessoal, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Sabe como é que é no YouTube, né? Eles vivem boicotando canais, e se você não ativa o sininho lá, não tem jeito do negócio aparecer. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, porque isso ajuda demais aqui o canal. Valeu, gente! E agora, né, vamos falar da pauta em si. Todo esse negócio começou por causa do final da saga do Death Metal, que, para quem não tá lembrando, a Mulher Maravilha derrota o Batman que ri. E com isso, meio que acaba conhecendo as pessoas responsáveis pelo controle do multiverso da DC. E essas pessoas fazem uma espécie de acordo com a Mulher Maravilha, retornando as coisas do jeito que eram antes. Mas isso acaba tendo um preço, que é a vida da Diana. E assim, o multiverso da DC é restaurado. Mas tem uma pegadinha aí. O multiverso da DC é restaurado, mas não do jeito que a gente conhece. Até o final da HQ do Death Metal, existiam dois multiversos. O universo positivo e o multiverso negativo. O negativo é aquele que veio o Batman que ri e todas aquelas terras com menos na frente. E o multiverso positivo é aquele que a gente conhece, na qual existiam 52 terras e a terra principal, a Terra Prime, ficava bem no meio. E isso é extremamente importante porque era isso que ditava as regras do multiverso. Não existiam mais do que 52 universos. Esse sempre foi o limite dos multiversos da DC, desde que o Grant Morrison revisou esse negócio lá um tempo atrás. E bem, o que acontece? Apesar de sempre existirem 52 multiversos, nenhum deles de fato falava dos universos dos filmes. O universo dos filmes ficava num limbo e sequer era reconhecido dentro do multiverso das HQs. E o resultado disso é que isso sempre foi uma bagunça. Os fãs bem que tentavam conectar os multiversos dos filmes dentro das HQs, mas isso era completamente impossível. Isso é, até esse final da saga Death Metal. Porque a partir de agora é possível. Vamos para as evidências que apontam essa teoria. Bem no finalzinho da HQ, os heróis e os vilões estão reunidos. E eles meio que explicam o que está acontecendo com o multiverso. O multiverso que esses personagens está se modificando. E todas as memórias que esses personagens têm estão sendo recolocadas para eles. E bem, isso já era de se esperar e geralmente quando acontece uma crise dentro da DC, alguma coisa assim acontece. Mas é o que eles falam na sequência que realmente nunca aconteceu. Eles falam que ao mesmo tempo que o multiverso deles está se curando, outros multiversos estão surgindo, ou seja, outros multiversos com outras 52 terras em cada. E cada versão desses multiversos é infinito, ou seja, não existe um limite para a quantidade de multiversos dentro da DC nesse momento. E isso finalmente coloca a possibilidade de um desses multiversos que tem suas próprias 52 terras ser um dos multiversos do DCU. E é por isso que recentemente o Hamada teria dado essa entrevista sobre multiversos, que não por coincidência foi uma semana antes de sair a nova HQ da DC sobre essa questão do Omniverso. Então o que parece que está acontecendo é que a DC Comics e a DC Filmes, pela primeira vez na história, estão caminhando juntas para criar o seu multiverso com todas as terras envolvidas. E assim, pela primeira vez, dentro do que é conhecido o universo das HQs, reconhecer a existência dos filmes e dos seriados. E com essa nova abordagem, muda tudo. Porque a DC, se ela quiser, ela pode nomear os seus multiversos
e começar a publicar histórias de qualquer multiverso em qualquer mídia. E daí, dentro da HQ, eles falam uma outra coisa que é extremamente importante. Eles revelam que a Terra principal não está mais no centro do multiverso. E isso, de fato, nunca tinha acontecido. A Terra Prime, a Terra Zero, a Nova Terra, ela sempre esteve no centro do multiverso. E por que sempre foi assim? Porque na Crise nas Infinitas Terras tinha uma força que iria varrendo o multiverso e ele iria para o centro. E o centro era a Terra principal. E isso lá na década de 80 estabeleceu que a Terra principal dos quadrinhos é a Terra principal do multiverso. Digamos que é a versão mais canônica dos personagens. Só que aqui, pela primeira vez na história da DC, eles estão falando que a Terra principal não é mais a Terra principal. E por que diabos eles iriam fazer isso? Existem algumas explicações. A primeira, e a mais óbvia, é que eles querem pegar essa Terra, juntar com Future State e eles fazerem uma nova Terra. E essa ser a nova Terra principal. Essa é a explicação mais lógica e a que deve acontecer. Mas tem uma frase do Caçador de Marte que eu acho muito estranha nessa HQ. Ele diz que essa outra Terra que está dividindo o centro do multiverso com a Terra principal é uma Terra totalmente diferente do que eles já viram. E eles estão chamando de Terra Alpha. E que num primeiro momento o nome dela oficial vai ser Elseworld. E bem, tudo vai depender agora do que eles vão escrever. Mas é possível que essa Terra Alpha acabe sendo apenas uma Terra Elseworld, que seria uma Terra alternativa. Mas assim, alguma coisa me diz que tem uma coisa maior por trás disso. Porque a frase dele é muito emblemática. Ele diz que é uma coisa totalmente oposta e que ele nunca viu isso antes. E terras alternativas, dimensões alternativas, terras negativas, tudo isso a gente já viu. O que a gente nunca viu antes é uma Terra live action virar a Terra principal dos quadrinhos. E eu não tô dizendo que vai acontecer isso agora. Eu acho que a DC tá tentando caminhar para fazer com que a Terra dos filmes seja a Terra principal. E se eu tivesse o poder para fazer isso, eu iria fazer exatamente como eles estão sugerindo. Primeiro passo, criar uma gama de multiversos para dizer que uma das terras é a do DCU. Segundo passo, dizer que a Terra dos quadrinhos não é mais a Terra principal. Terceiro passo, criar algum tipo de evento que faz com que a Terra do DCU acabe virando a Terra principal. O terceiro passo é o que precisa acontecer para confirmar essa teoria. Mas percebam que existe uma certa coerência nessas ideias e se a DC quiser caminhar por esse lado, ela vai poder caminhar. Então, nesse momento, as cartas estão na mesa. A DC pode estar caminhando para fazer um negócio que é o que eu acho que todo fã da DC um dia já sonhou em acontecer. A criação de um multiverso, ou de vários multiversos, na qual existe uma conexão com os filmes, os seriados e as HQs. Ah, Gabriel, por que isso nunca foi feito antes? Porque nunca existiu sinergia entre as empresas. A DC Comics faz quadrinhos, a Warner faz os filmes e as animações. Nunca teve uma pessoa centralizando os dois grupos e pensando de forma cross-mídia. Isso nunca aconteceu, até a aquisição da Warner pela AT&T, que se criou a Warner Media. E a Warner Media tem o controle da DC e da DC Filmes. Então, se vem uma ordem de cima dizendo que é para unir os universos, porque isso é melhor pro branding, para vender, para não sei o quê, eles vão ter que acabar unindo. E claro, não vai ser da noite pro dia que vai mudar e a partir de agora tá tudo conectado e é uma coisa só. Não, eles iriam executar um plano meticuloso e tentar se aproveitar disso, criando sagas também para ganhar dinheiro. É o que eu acho que tá acontecendo nesse momento. Eu acredito que o filme do Flash vai ser esse evento que vai ligar não só as terras lá do DCU que eles estão fazendo, como tentar ligar os quadrinhos. E a partir de 2022, a gente vê pela primeira vez
um multiverso da DC organizado com todas as terras. Uma revisão exigida de cima para baixo que vai acontecer na DC Comics e na DC Filmes. E isso explicaria exatamente tudo o que está acontecendo nesse momento. O presidente da DC Filmes chega e do nada dá uma entrevista de multiverso para o New York Times. Por quê? Como? Onde? Quando? Em que universo a gente pensou que isso realmente iria acontecer? E claro, ele pode estar se referindo apenas ao multiverso dos filmes. Sim, ele pode. Mas também é muita coincidência que uma semana depois dessa entrevista, o universo da DC dos quadrinhos é resetado de um jeito que dê para encaixar esse multiverso dos filmes, sendo que isso nunca tinha acontecido antes. E olha que no passado eles já tiveram essa oportunidade de fazer isso, mas nunca fizeram. E agora pode estar acontecendo isso e ninguém está de fato percebendo. Então, quando a gente vê esse tal de Omniverso, é só uma desculpa para lá na frente meter a Terra do DCU e dizer que ela é a Terra principal. E assim, eu sei que isso pode não acontecer. Pode ser apenas uma teoria, como muitas outras já aconteceram no passado. Mas eu digo para vocês, o meu sonho sempre foi ver um único multiverso da DC, sendo que a Terra 0 é dos quadrinhos, a Terra 1 é dos filmes, a Terra 2 é das animações e por aí vai. E agora, pela primeira vez, isso pode acontecer. E assim, eu não consigo ficar menos do que entusiasmado e torcendo muito que isso aconteça. O mais perto que a gente chegou disso foi de uma conexão com seriados e filmes lá no Arrowverse. Mas era na TV, era no Arrowverse, nem dava para levar tão a sério. E aqui não. É um negócio que pode envolver animação, filme, seriado e quadrinhos. E assim, claro, existem alguns pequenos problemas com esse plano. Um deles é que existem algumas entidades dentro da DC que são singulares. Por exemplo, o Darkseid. Existem 52 multiversos, mas só existe um Darkseid. Mas a questão é que agora existem infinitos multiversos. Então, eles vão ter que reescrever alguma coisa do lore da DC para dizer que existem infinitos Darkseid. Pelo menos um Darkseid para cada multiverso. E se eles fazerem essas pequenas alterações, eles podem inclusive encaixar o multiverso do Snyder em algum multiverso deles. E continuar o multiverso do Snyder a partir daí, seja em qual mídia que for. HQ, filme, seriado, animação ou sinal de fogo. Então a questão é que eu acho que esse negócio do Omniverso uma cortina de fumaça. Eles estão dando esse nome bonitinho, Omniverso e tal, mas eu acho que o plano real por trás disso tudo é colocar a Terra do DCU nos universos dos quadrinhos também. E claro, não só nos quadrinhos, mas sei lá, uma animação. É eles colocarem os personagens que mais dão dinheiro, que são os dos filmes, e colocar eles bem no meio, coisa que hoje nos quadrinhos não é assim. Eu realmente acredito que esse seja o melhor caminho possível para fazer esse cross-mídia entre todas as mídias da DC. Claro, o universo do DCU ainda vai precisar daquele planejamento. A gente ainda vai precisar saber qual filme que vai acontecer, qual que é a ordem dos negócios, coisa que hoje a gente não sabe. Mas eles dando esse passinho, eles vão poder reestruturar tudo do jeito que eles quiserem e poder fazer esse planejamento. Inclusive, isso iria explicar porque Mulher Maravilha 84 termina com ela salvando um monte de pessoas e ajudando a humanidade, enquanto que lá no Batman vs Superman, ela não tá realmente se importando com os humanos. Claro, porque são multiversos diferentes. O multiverso do DCU e o multiverso do Snyder. A coisa virou, e eles podem explicar isso com esse formato de ideias. E o que está confuso hoje pode ser totalmente resolvido criando esses multiversos e explicando eles. E é isso, gente. Essa é a teoria de que o DCU vai entrar nos quadrinhos da DC. Galera, por favor, comentem aí, porque eu quero muito a opinião de vocês, porque essa é uma ideia que me deixa muito entusiasmado. E eu quero saber se deixa vocês também. E se vocês acham que tem que ter essa conversa entre mídias de filmes, quadrinhos e animações. Por favor, comentem aí. Valeu, gente! E esse foi o nosso vídeo sobre uma possível colocação da Terra do DCU dentro do universo das HQs. E aí, concordam? Não concordam? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!